Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 20, a escada de Jacó. Nós temos dois eventos emblemáticos nas Escrituras, ambos partindo da terra para os céus, a Torre de Babel e a escada de Jacó. Em rebelião contra Deus, os homens construíram uma torre para atingir o céu. Está em Gênesis capítulo 11, o versículo 4. Dissera: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Em contraposição, Deus revelou para Jacó uma escada cujo topo atingia os céus. Em Gênesis capítulo 28, verso 12, lemos: e sonhou, e eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembra que Caim, ele ofereceu um culto a Deus do jeito que ele maquinou em sua cabeça? Depois, Abel também ofereceu um culto a Deus instruído por Deus. O culto de Caim é como a torre construída pelos homens, não chega a lugar nenhum. O culto de Abel é como a escada colocada por Deus para levar o homem até o céu. E onde estava Deus nesta escada? Em Gênesis capítulo 28, verso 13, nós lemos: perto dele, isto é, perto de Jacó, estava o Senhor. Então ele estava embaixo da escada e a escada ia para os céus. Por isso que os anjos subiam e desciam. Vemos esta mesma escada no Novo Testamento, em João, capítulo 1, o versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este Filho do Homem é o libertador apontado em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. E é quem sonhou com esta escada? Em Gênesis 28, 10, nós vemos este personagem, Jacó. Ele partiu de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E quem era Jacó? Nós contamos em Gênesis capítulo 25, o verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isaque era filho de Abraão. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, e depois nasceu o irmão, segurando a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Este casal construíram um relacionamento entre eles pautado pelo plano divino. Em Gênesis 2, 24 diz: por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isaque, ele invocava a Deus como os antigos, que não deixava e não deixou a esterilidade da sua esposa ser um impedimento para ter filhos. O casal teve gêmeos que saíram do ventre disputando o território, como fez Caim e Abel. Esaú era primogênito no mundo natural, ele tinha direito à herança de Isaque, mas Jacó tomou esta herança por astúcia. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 27, versículo 35. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão, isso é, Jacó, astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é sem razão que ele se chama Jacó, porque já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de progenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Do ponto de vista humano, ninguém é digno de salvação. Nesse caso, nem Esaú e nem Jacó. Em Romanos
O capítulo 3, o versículo 9 diz: quem se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois não já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ora, se todos morrem, todos estão debaixo do pecado. Do ponto de vista divino, a escolha é feita mediante a graça por meio da fé. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, falando de Esaú e de Jacó, é dito: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós mesmos dizeis: em que nós temos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Do ponto de vista humano, Jacó buscou a promessa de Deus dada pelos seus pais e o libertador. Nós vemos em Gênesis capítulo 28, a partir do verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E disse: se Deus for comigo, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Significando que até aquele momento Deus ainda não era o Deus de Jacó, ele ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. Por isso, ele vivia naquele processo de enganar o seu irmão e roubar-lhe a progenitura. Deus passou para Jacó as promessas de Abraão e de Isaque. Em Gênesis 28, a partir do verso 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que está agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Na Torre de Babel, o homem quis construir para si uma civilização sem Deus. O fim da história já é conhecido. O dilúvio é um exemplo, Sodoma e Gomorra é outro. Na escada de Jacó, o homem confia que sua jornada será trilhada com o libertador. Em Gênesis, capítulo 32, o verso 27, nós temos um encontro de Jacó com Deus, e há uma batalha entre eles. E ali naquele momento Jacó se rende a Deus. E ele perguntou: como te chamas? O anjo perguntou: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E o abençoou ali. E Jacó disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Muitos anos depois da escada de Jacó, neste momento, nessa passagem, Jacó se vê como um novo homem. Ele foi chamado por Deus, mas como Abraão, ele deixou a terra da promessa. Ele se desviou do caminho, ele foi disciplinado por Deus e depois ele voltou humilhado. E nessa sua volta, ele tem um novo encontro com Deus. Ele retornou para a terra da promessa, agora transformado, um homem humilde. Isto fez toda a diferença na vida de Jacó. Ele saiu da terra, viu a escada que tocava o céu, declarou: se Deus fosse com ele, ele tomaria Deus como seu Deus. E no seu retorno, ele passa por essa experiência lutando com o anjo, ele se rende, o seu nome é trocado, ele passa por uma transformação e agora ele volta um novo homem humilde. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões.
Salve para que você possa revê-lo mais tarde. Compartilhe para que outro também conheça o processo de transformação pelo qual passou Jacó. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.